Shalom, povo do Senhor, a graça e a paz dele é sobre a sua vida. Como vai você? Como vai sua família? Eu desejo que você esteja desfrutando de uma grande intimidade com o Senhor nesse tempo da sua vida. Desejo que tudo isso que você tem vivido contribua para te aproximar do nosso Pai querido, sabendo que Ele é Pai que cuida de nós em todo esse tempo. Hoje eu quero chamar a sua atenção para o fato de que a nossa oração ele precisa ser orientada pelo Senhor. Antes de orar, nós precisamos saber o que Deus está fazendo. Nós não podemos orar na contramão de Deus. Eu tenho falado isso há muito tempo e eu tenho que repetir aqui por causa das coisas que eu tenho visto. E eu vou ler para você em Mateus 24, dos versos 42 ao 44. Mateus 24, 42 a 44. Está assim: Vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Mas considerai isto: se o pai de família soubesse que vigília da noite havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria minar a sua casa. Por isso estai vós apercebidos também, porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não penseis. Já falei sobre isso aqui com vocês, se não penseis. Qualquer data que for traçada a respeito da vinda do Senhor, do Mashiach, de Jesus, você não pode acreditar nela, ou em quem fala a data, porque qualquer dia que tenha sido pensado é um dia, então, para ser descartado, porque o dia que ele virá é um dia que ninguém pensou. Só estou repetindo isso. Cremos que ele vai voltar no dia do Pentecostes, é o momento mais ideal para voltar. Se alguém já pensou nesse dia, então está descartado. Não é nesse dia. Ele vai voltar num dia que ninguém pensou que poderia ser aquele dia, o dia menos provável possível é que ele vai voltar. E por que ninguém pode saber, gente? Isso aqui é incrível. Presta atenção. Vigiai porque não sabeis a que hora ele há de vir. Aí acima, no texto, ele vai falar que vai ser como foi nos dias de Noé, que as pessoas estavam envolvidas em suas atividades normais. E de repente veio o dilúvio. Então assim será a vinda do Filho do Homem. Aqui ele se compara ao ladrão, a atividade do ladrão, dizendo que o ladrão, aquele que rouba de noite, então ele vai esperar o melhor momento da noite, quando tudo está apagado, todas as luzes apagadas dentro de casa, um horário esse que provavelmente as pessoas estão num sono profundo, é que o ladrão vai entrar, vai minar a casa e vai embora. Um momento que ninguém espera. E aí o mestre nos dá uma grande lição. Ele disse assim: se o pai de família soubesse que horas que o ladrão viria, ele ia vigiar. Ele não ia deixar roubar a sua casa. E é claro, pensa na sua casa. Digamos que um ladrão te avise, te deixa convicto ou convicta de que no dia tal, a hora tal, ele vai minar a sua casa. Tô te avisando. 2 horas do dia 5 de agosto, vou entrar na sua casa, vou roubar tudo. Se você acreditar na palavra dele, você vai vigiar, você não vai deixar ele roubar, você vai chamar a polícia, vai fazer qualquer coisa. Concorda? Então é isso que o mestre está falando. Ele falou que a vinda dele é como
a atividade do ladrão no roubo durante a noite. Olha o que ele está nos ensinando. Então ele vai voltar num momento em que ninguém sabe, a hora que ninguém sabe, o dia que ninguém sabe. E por quê? Nem anjo sabe, nem filho, os anjos não sabem, o filho não sabe, nenhum de nós sabe. Se os anjos não sabem, imagine nós. O filho já deve até saber, porque ele recebeu toda a autoridade. Não sei, não importa. Mas se os anjos não sabem, é claro que nós sabemos mesmo. E por que ninguém pode saber? Gente, por incrível que pareça, é para não vigiar. Parece contraditório isso. Se o chamado aqui é vigiar, Jesus repetiu várias vezes que nós temos que vigiar exatamente porque a gente não sabe a hora. E eu estou dizendo, com base no texto aqui, de que ninguém sabe para ninguém vigiar. Deixa eu te explicar. Não sei se você tem reparado, acompanhado as mensagens do YouTube, ouvido os profetas e profetisas. Você já reparou que tem profetas e profetisas, gente de Deus, gente séria, que dá as profecias, da profecia de guerra, da profecia a respeito da própria atual pandemia, a respeito de outras tragédias que virão. E nós temos um outro grupo de profetas e profetisas que não aceitam. E vão entrar em jejum e oração e vão ficar orando para isso não acontecer. Então fica aquela contenda entre os profetas que anunciam o juízo de Deus e os profetas que repreendem e ainda dizem, não pode ficar pregando isso não pode ficar profetizando esse tipo de coisa não, tem que profetizar paz para esse povo sofrido. E a verdade, quem dá o conteúdo da profecia é o Senhor. Não somos nós que dizemos para o outro que o outro deve profetizar, mas não é isso que eu quero ensinar. Aliás, ensinei, quero ensinar sim, e quero ensinar uma outra coisa. Jesus está dizendo que ninguém vai saber da volta dele, porque se nós soubermos a data exata que ele vai voltar, a gente não vai deixar ele voltar. Jesus não volta não, vai fazer campanha de oração para dizer, não volta não, que o meu filho ainda não está preparado, não volta ainda não, minha igreja não está preparada, não volta agora não, nessa data não, meu irmão não está preparado, minha família não está preparada, não volta. Gente, ia ser uma loucura. Por isso nós precisamos estar vigiando constantemente, porque ele pode chegar a qualquer hora. Mas vigiar no sentido de estar preparado, de estar em santidade, de estar em fidelidade, e não no sentido de ficar vigiando para o ladrão não roubar, senão ele não pode vir. Porque nós vamos bombardear o céu de oração para ele não vir. E é isso que está acontecendo. Os profetas anunciam aquilo que Deus mandou anunciar. E é gente séria, gente de fidelidade, gente de santidade, gente que ama Deus de verdade. E tem outros que também são tão sérios quanto os que amam Deus de verdade, que trabalham com seriedade, que trabalham muito, que oram muito, jejuam muito, buscam muito. E que rebatem. Gente, nós estamos desse jeito, infelizmente. Enquanto estivermos nessa contenda, estamos provando que ele não pode voltar. Vamos para Mateus 24,
verso 3 até o verso 7. E estando assentado no Monte das Oliveiras, está falando de Jesus, do Senhor, do Mestre, chegando a ele os seus discípulos, em particular, dizendo: dize-nos, quando serão essas coisas? E que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Jesus respondendo, disse-lhes: acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão muitos. E ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é mistério que isto tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares. Mas em vários lugares. Ponto, até aqui. Então, os discípulos perguntaram, quais são os sinais da tua vinda e os sinais do fim do mundo? E ele deu esses vários sinais, e depois ele continua dando mais outros sinais. Vários são os sinais no decorrer do capítulo 24 de Mateus. Então, ele não anunciou que a vinda dele seria precedida de guerra, de rumores de guerra, de levante de nação contra outra. Ele não disse que seria assim. E por que então que temos que orar para não vir guerra? Gente, pensa. Eu estou falando isso porque eu não quero que você embarque nisso, de ficar orando para que o juiz não venha, ou se os juízes estão aí, ficar orando para que eles passem. Porque já foi anunciado há 2000 anos que seria assim, a vinda do filho seria precedida de guerra, de rumores de guerra, de levante de nação contra nação, de pandemias, de pestes, muitas coisas. Estando duas, não, nem vou falar isso. Muitos e muitos e muitos sinais. E por que quando os sinais vêm, eu vou orar repreendendo os sinais? Não, isso não pode acontecer, tem que anunciar paz para o povo. Amados, acorda! Quem ora para que os sinais da vinda de Cristo não aconteçam, está orando para que ele não venha. Não tem consciência, mas está impedindo, atrapalhando, protelando a vinda do Senhor. Então é por isso que ninguém pode saber o dia da vinda dele, porque sem saber já atrapalha, entendeu? Porque tem anjos que saem para executar aquilo que a gente ora. Então a gente tem que orar de acordo com a vontade do Senhor. O que a gente pode orar? Senhor, dá-nos sabedoria, resistência no tempo da guerra. Porque, gente, olha, vai chegar em nossas cidades comida em caminhões de exército. Você sabe o que isso significa, não sabe? Eu tive um sonho, uma vez, que chegava na nossa cidade, junto com caminhões de exército, aviões e coisas assim, chegava um avião com motivo infantil e dele caiu um brinquedo de criança. Um brinquedo. E ele estava cheio de coisa de criança. Isso significa o quê? Que Deus não vai dar só comida. Ainda que todos os supermercados dessa cidade sejam destruídos, não vai faltar comida. O nosso Pai vai mandar até brinquedo para a criança. Nós temos que ter fé nisso. De que ele não guarda apenas na ausência de guerra, mas dentro da guerra ele sustenta os seus, ele cuida dos seus, porque ele tem todo o poder para cuidar de um povo no meio da tormenta de um mar, ele tem capacidade para fazer um barquinho, pequeno barco, chegar do outro lado. Sem que nada se quebre, sem que um fio de cabelo caia por terra.
Nós temos que pedir ao Senhor sabedoria para suportar as coisas. Pede ao Senhor para guardar o povo dele, não pede para a guerra não vir, não repreenda a guerra, não repreenda as pandemias que virão, não repreenda nada do que está por vir, porque conforme ele disse aqui, no capítulo 24, verso 6, olhai, não vos assusteis. Não é não assustar porque uma coisa pequena aconteceu, não. Guerras e rumores de guerra, diante dessas coisas grandiosas, destruidoras, ele está dizendo, não vos assusteis. Ou seja, não leva nem susto diante disso. Isso não pode ser novidade para você, para mim. Aí ele fala assim, não vos assusteis porque é mistério que isso aconteça. É necessário, grave isso, é necessário. A pandemia é necessária, as pestes são necessárias, a guerra, os tornados, os tsunamis são necessários. É o único jeito de tornar esse povo de Deus, a igreja de Deus, humilde, dependente dele, preparada para ir para o céu. É necessário, senão não terá igreja para ir para o céu. Fica com esta palavra. Fica com esta palavra. Por favor, não atrapalhe com a sua oração. Confie nele. Ele nos guarda em qualquer situação. E oremos ao Senhor para acabar essas contendas entre os profetas. Querido Pai, nos ajude a confiar em Ti. Guarda o meu povo, a nação brasileira, a igreja brasileira. Guarde as Tuas ovelhas, meu Pai. Que elas sejam fiéis, independente da situação que se apresentar diante de nós. Que todos nós fiquemos firmes, fiquemos fiéis, humildes diante do nosso Pai, confiados, refugiados em Ti, confiados na nossa rocha, no nosso refúgio, e que as contendas entre os nossos pregadores acabem, entre os nossos profetas, que haja harmonia, porque a própria contenda atrapalha a tua vida, porque é prova de uma igreja despreparada. Ah, meu Pai, que todos nós que ouvimos essa mensagem possamos contribuir para a unidade da tua igreja. Obrigada, Pai, pela tua palavra. Obrigada por não nos deixar saber o dia da volta do Mashiach. Obrigada. É mistério que seja assim. É a tua sabedoria que ele faz com que nós não saibamos. É necessário que seja assim. Tu és muito lindo, tu és infinitamente sábio, tu és a sabedoria. Louvado seja o teu nome. O Eterno te abençoe e te guarde, querido e querida. O Eterno faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Eterno sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Aleluia! Um grande beijo, um grande abraço. Você é meu irmão, minha irmã. Vamos ser unidos no propósito do nosso Pai. Amém.